pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar sobre Jelly Halbau, sobrinha de Hitler. E antes de começar o vídeo de hoje, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e a curtir o vídeo para ajudar na divulgação. Agora, vamos começar o vídeo de hoje. Angela Maria Jelly Halbau nasceu em 4 de junho de 1908 em Linz, Áustria-Hungria, filha de Leo Halbau e Angela Halbau. Jelly tinha 2 irmãos, Leo e Elfriede, e seu pai morreu quando ela tinha apenas 2 anos de idade. Sua mãe era meia-irmã de Adolf Hitler, eles eram irmãos apenas por parte de pai. Hitler voltou a Munique após a Primeira Guerra Mundial e, aos 33 anos, tornou-se o líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Após quase 10 anos sem ver a irmã Angela, eles se reencontraram quando ele a visitou em Viena. Alguns anos depois, em 1924, ela foi visitá-lo enquanto ele estava preso em Landsberg. Em 1928, Hitler convidou Angela e seus filhos para morar em seu retiro nas montanhas e trabalhar como sua governanta. Nessa época, Jelly tinha 17 anos e se tornara uma jovem bonita e encantadora. Adolf, a quem ela carinhosamente se referia como tio Alf, imediatamente se apaixonou por ela, a quem ele a levava a cafés e pagava por suas aulas de música. Instantaneamente, ela se tornou a preferida, famosa e bajulada como consorte de um líder político em ascensão. Em 1929, o Hitler convidou a Jelly para ir morar com ele, então ela foi morar no apartamento dele e se matriculou em medicina, porém ela não concluiu os estudos médicos. Quando Hitler chegou ao poder como líder do partido nazista, ele era dominador e possuidor de Jelly, mantendo sobre ela um controle rígido. Jelly começou um relacionamento com Emil Maurice, o motorista de Hitler. Em dezembro de 1927, quando Hitler descobriu o relacionamento dos dois, ele obrigou Jelly a terminar e em seguida demitiu o motorista. Depois disso, ele passou a controlar as pessoas que se aproximavam dela e passou a estar ou ter alguém em quem confiava perto dela o tempo todo, acompanhando-a em compras ao cinema e à ópera. Adolf se tornou possessivo e ele mantinha um controle estrito sobre as ações de Jelly. Na verdade, ela era prisioneira, mas planejava fugir para Viena para continuar suas aulas de canto. Em 18 de setembro de 1931, Hitler e Jelly discutiram quando ele se recusou a permitir que ela fosse a Viena. No dia seguinte, em 19 de setembro de 1931, Jelly foi encontrada morta com um tiro no pulmão no chão de seu quarto com uma pistola de Hitler. Nunca se soube exatamente o que aconteceu. Houve rumores de que a jovem havia sido assassinada por um namorado ciumento pela SS, a organização paramilitar do Partido Nazista, ou pelo próprio Hitler, que poderia ter agido enfurecido por uma possível gravidez ou por ciúme de Jelly com outros homens, incluindo seu motorista Emil Maurice, com quem Jelly planejava se casar. Porém, a polícia descartou essas teorias e, sob a pressão do Partido Nazista, a polícia teve que encerrar o caso e a morte foi declarada como suicídio feita por um legista. Jelly morreu aos 23 anos de idade. Seu funeral foi em 24 de setembro de 1931. Hitler não compareceu ao funeral. Ele ficou arrasado e entrou em uma depressão profunda. Tentou se matar, mas seu amigo e secretário Rudolf Reis conseguiu tirar a pistola de suas mãos no último minuto. Depois disso, ele superou sua depressão e se concentrou na política. Hitler declarou mais tarde que Jelly foi a única mulher que ele amou. O quarto dela, em Berghof, foi mantido como ela o deixou e ele pendurou retratos dela em seu próprio quarto e na chancelaria de Berlim. Não existem registros que comprovem realmente que Hitler teve um caso com a sobrinha. Porém, informações contemporâneas relatam que ambos viviam uma relação romântica como um verdadeiro casal de namorados, com um comportamento ciumento e possessivo de Hitler. Bom, pessoal, comenta aqui o que você acha, se você acha que realmente eles tinham caso ou se eles não tinham nada. Eu acredito que sim, né, com tudo que... toda a atitude de Hitler, eu acredito que ele realmente teve um caso assim com a própria sobrinha e que possa até ter sido ele mesmo que matou ela, até porque, não sei, né? Enfim, deixa aqui nos comentários o que você acha. E é isso, esse foi o vídeo de hoje e espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.